Boa noite, meus irmãos, que a paz no Mestre Jesus esteja conosco. Para mim é uma alegria imensa estar aqui novamente nesta casa. Não recordo há quantos anos estivemos aqui pela primeira vez, quando da confecção da pomadinha de luz que vocês fazem aqui. Bom, nós temos aqui duas finalidades. Uma delas é abraçar os amigos que aqui estão, rever os companheiros, nosso companheiro Luiz e todos vocês. Segundo, fazer o lançamento de um livro da Lavra Mediúnica Nossa, em que a nossa companheira Ondina Moutinho Vieira nos contam casos de Jesus e de Chico. Como todo mineiro, né, gosta de contar história, nós estamos aqui também contando história, e do lado de lá também estamos contando histórias, né, para nós podermos ouvir. Bom, eu gostaria, antes de começar, a falar de Chico e da nossa companheira Ondina, ler aqui somente um trecho do prefácio deste livro, onde ela diz o seguinte: o nosso irmão Chico Xavier, através das suas mãos benditas, deixou centenas de obras de comunicação, de informações precisas do que é a vida no plano espiritual, deixando a própria ciência humana perplexa com a obra do espírito de André Luiz. As informações oferecidas somam mais de 70 anos de informações oferecidas. Mais de umas delas estão sendo comprovadas pela ciência oficial. É interessante, há poucos tempos nós vimos uma informação dos Estados Unidos, uma faculdade dos Estados Unidos, somente agora, há poucos anos, 5 anos, é que vieram conhecer realmente algumas coisas que o André Luiz nos falava há 70 anos. Agora que estão vindo à tona e comprovadas pelas ciências, coisas que até então eram desconhecidas, né? Para vocês verem como o nosso Chico é o domínio de unidade, gente, fantástica. Nós tivemos esse grande privilégio de estar com ele mais de 20 anos. E essa convivência tão íntima, nós aprendemos, mas muito com o Chico. E o Chico, a gente fala em Chico, nós pensamos naquele médium que psicografava, que escrevia, não. Mas como ser humano, como pessoa, a humildade, o exemplo. Porque olha o seguinte, eu digo sem medo nenhum de errar. A gente não gosta muito de comentar essas coisas, mas que tem pessoas que acham que não acontece. Mas o Chico, certa feita nós estávamos na casa dele, e ele então, nós somos 4 pessoas, e ele nos disse assim: olha, meus filhos, vamos fazer o culto do Evangelho no lar? Eu falei, vamos. Então ele sentou-se à mesa, nós sentamos ao redor dele, ele pegou o Evangelho, abriu numa página, leu a parte do Evangelho, e cada um dos companheiros comentou durante 2, 3, 4 minutos, né? E fizemos o culto. Terminamos, ele falou assim: olha, eu vou fazer a prece. Levantou-se, ele tinha um amor por Jesus. Quando ele falava em Jesus, a sua voz tremia. Então ele começou a prece, falando sobre Jesus. E aí ele continuou a prece, e quando ele estava encerrando a prece, observamos que debaixo do óculos escuro que ele usava, corriam lágrimas dos 2 olhos, que pingavam no chão. Então ele disse a seguinte palavra, que ficou gravada em minha mente. Ele disse o seguinte, e chorando: Senhor, que saudades temos de caminhar convosco novamente sobre a terra. Isso indica o quê? O Chico caminhou com Jesus. Chico era João Batista. O que nascido de mulher era o maior. E aí ele veio na sua sequência de vidas, né? Uma série de sequências de vidas, nós não vamos mencionar, encerrando como Kardec e depois como Francisco Cândido Xavier, ou Cisco Xavier, como ele se dizia, né? Que ele era um cisco, né? Então o Chico, nessa caminhada evolutiva, esse homem deixou tanta coisa pelo mundo, e ele nos dizia sempre o seguinte: chegará um dia, meus filhos, que o mundo irá conhecer o que é a verdadeira vida através do Espiritismo. E sempre nos afirmava o seguinte: o Espiritismo não é somente uma religião, nem uma filosofia, é uma ciência. Hoje, se estudarmos a doutrina espírita, nós vamos ver que é uma ciência pura, e como toda ciência, ela deve ser analisada,
e estudada, com qualquer formatura que nós fazemos na nossa vida, né? Então o Chico nos legou, olha, ele deixou 400 e tantas obras psicografadas. Nós já temos todas lidas, graças a Deus, essa convivência de 20 e tantos anos. Eu vou relatar alguns casos do Chico, para vocês entenderem realmente o que era Chico Xavier, na sua humildade, no seu caráter, na sua bondade, no seu amor. Não tinha como negar o amor de Chico. Foi muito interessante o meu contato com Chico Xavier. É por isso que nós hoje falamos assim, olha, dentro das nossas vidas não existe acaso, viu, gente? Podem ter certeza absoluta. Por acaso, isso, por acaso. Não. E o Chico nos dizia o seguinte, nós estamos onde merecemos. Temos a família que precisamos, os amigos que conquistamos. Tudo isso são conquistas nossas. Então, Chico, eu lembro que eu morava em Belo Horizonte, tinha família, minha casa própria em Belo Horizonte, e trabalhava na Companhia Energética de Minas Gerais. A Sanesul de vocês aqui, né? Sanesul, né? Nossa é a CEMIG. Então, em 1963, eu conheci a região de Uberaba. Me encantei com Uberaba. Fiquei encantado com aquela região lá de Uberaba, aquele vale do Rio Grande, né? E disse, um dia eu gostaria de morar num lugar desse. Isso em 1963, quando eu tinha 1 ano e pouco que estava trabalhando na CEMIG. O tempo passou-se, e quando foi em 72, eu fui transferido para a cidade de Uberaba, aparentemente sem razão nenhuma. Simplesmente transferido para Uberaba e eu fui para lá. Lá, para mim, foi uma bênção para mim na minha vida, porque lá eu consegui continuar meus estudos, formei e continuei trabalhando na empresa, até que em 1977, eu estava vindo um dia de Belo Horizonte a Uberaba, e com meus filhos, são poucos, eram 6 filhos, né? E parei na cidade de Araxá, no posto de gasolina, e lá eu estava parado, eu era católico, fui coroinha, e as missas domingo, nós enchíamos um banco, né? Que era eu, mais 6 filhos, enchia um banco total da igreja, né? Então, eu parei o carro lá, quando eu olhei assim, tinha um senhor baixinho, usando uma peruquinha, né? Só assim com um cachorrinho no colo, né? Eu perguntei à minha esposa, eu falei, você chama Carmen? Falei, Carmen, aquele não é o Chico Xavier? Ela falou, é. Vou lá cumprimentá-lo. Falei, para quê? Falei, não quero conhecer. Eu moro aqui em Uberaba desde 72, não conheço o Chico Xavier. Via falar tanto dele, do seu trabalho, né? E me aproximei dele e falei, como é que vai, seu Chico? Estendi a mão para cumprimentá-lo. Ele não me cumprimentou. Ele botou o cachorrinho no chão e falou assim, chamava Brinquinho, o cachorrinho dele. Fica aí, Brinquinho. E não me deu a mão. Me olhou assim atentamente, me abraçou, me deu um beijo de um lado, outro beijo do outro, e disse assim, ô meu filho, como é bom te reencontrar. Eu, na minha ignorância, né, eu falei, olha, o senhor está enganado, eu não conheço o senhor não. Primeira vez que eu estou vendo o senhor. Falei, não, meu filho, esquece isso. Aí conversei um pouquinho e falei, você mora em Uberaba? Eu falei, moro, trabalho na CEMIG. Aí ele falou assim, olha, se eu te der um livro espírita, você aceita? Passado esses anos todos, ele vai entender que o Chico lia o nosso pensamento. Eu tenho provas cabáveis disso. O Chico lia os nossos pensamentos. Não adianta você esconder nada de Chico Xavier. Que ele lia, ele antecipava tudo que você estava pensando, ele antecipava. Aí, eu falei, lógico que eu aceito, Chico, seu Chico. Aí, despedimos ali, ele anotou meu endereço. Eu falei, vamos lá para eu correr para mim, né? E fomos embora para Uberaba. Passaram-se aproximadamente uns 6 meses. Certa feita, eu vendo na minha residência, vendo um programa na televisão sobre espiritismo, lá da cidade de Uberlândia, que começou a me chamar a atenção. A comentar do Evangelho, aquela coisa toda, né? O livro dos Espíritos, aquilo começou a mexer dentro da minha vida, né? Aí eu falei com a minha esposa, falei, olha, eu vou lá no Chico cobrar o livro dele. Ela falou, você acha que o Chico vai lembrar de 6 meses, depois vai lembrar de seu livro, Endesa? Eu falei, mas eu vou lá, ué. Então fui para a casa do Chico, lá na Casa da Prece. Lá eu fiquei ouvindo os comentários do Evangelho, o pessoal comentando e tudo, né? E eu fiquei debruçado na janela, que estava assim, lotado. E aí formou-se uma fila. Eu falei, essa fila para que é? Aí foi despedir do Chico, foi essa aí que eu quero. Aí entrei na fila, né? Quando chegou a minha vez, eu me senti importante, né? O Chico sentadinho, assim, de lado da cadeira dele, virado assim na mesa, né? E a dona Zilma, a esposa do seu Iker, naqueles dias estava no carro também com ele.
Aí eu cheguei, pensando, eu vou dizer que cumprimentar, ele falou, você esqueceu um livro, você me prometeu, aquela coisa toda, né? Quando eu me aproximei dele, ele olhou para cima assim, e falou, dona Zilma, mas quem está aqui? Nosso companheiro Enésio, da CEMIG. Nessa altura eu já fiquei bem menor do que eu estava, né? E aí, falei, boa noite, seu Chico, como é que vai? Aí, antes de eu falar, perguntar, ele falou assim, olha meu filho, não esqueci seu livro não, viu? Vai lá em casa amanhã, às 2 horas da tarde, sendo uma sexta-feira. O senhor sabe onde é que eu moro? Eu falei, não sei não, mas você pode deixar que eu acho. E despedi e saí, né? Quando foi no sábado, eu falei, vou lá procurar o Chico, né? Aí cheguei lá nas 2 horas da tarde, na casa dele, descobri onde é que era a casa dele, mas estava lá de fora, assim, estava cheio de gente, tem umas 20, 30 pessoas lá de fora, né? E querendo entrar, e Eurípides, que era o filho adotivo dele, que era o leão de chácara, né, por dizer assim, não deixava ninguém entrar, brigava e tudo, xingava. Eu peguei e falei, eu não vou ficar discutir com esse homem não, né? E peguei, fiquei quieto num canto assim, depois que ele olhou para mim e falou assim, que o senhor quer alguma coisa? Eu falei, eu sou Chico, ontem me falou para vir aqui às 2 horas da tarde hoje. Como se chama? Eu falei, Enésio. Eu falei, então entre. E já havia falado com o Eurípides que eu iria lá, né? Bom, aí entrei, tinha uma antessalazinha assim, um alpendrezinho, uma sala, estava o Chico sentado a uma mesa redonda, e cheio de gente em volta dele outra vez, lotado, né? Eu olhei assim e falei, não vai ter jeito de falar com esse homem, não. Fiquei encostado na porta assim, daí a pouco o Eurípides passou, falou, Chico, está na hora. Aí o pessoal abriu o caminho, levantou, porque os sábados tinha um trabalho lá debaixo do abacateiro. Vocês já leram algum livro do Chico, Debaixo do Abacateiro? Tem uma obra desse que fala debaixo do abacateiro, as reuniões debaixo do abacateiro, né? Então, ele passou, eu estava assim em pé, ele me chamou pelo nome outra vez, o Enésio, vem cá. Eu me aproximei dele, pensei comigo, vai me dar meu livro, né? Aí ele falou assim, olha, nós vamos lá para debaixo do pé de abacateiro, tem uma Kombi aí fora, com fulano, você segue isso aí e vai ajudar a distribuir o pão lá debaixo do abacateiro. E virou as costas e saiu. Eu falei, mas que baixinho atrevido, senhor. Ele sabe que eu quero distribuir pão em algum lugar, né? Eu falei, não vou distribuir pão, não. Aí a pouco ele olhou para mim, assim, voltou a cabeça e olhou, prova que leu o pensamento da gente. Falei, você vai, viu? Aí eu peguei, saí, fui atrás da Kombi, conversei com o rapaz, o Júnior, e fomos lá para debaixo do abacateiro. Aí como é que faz isso aqui? Você dá tantos pães para tanta pessoa, que é coisa e tal, né? E eu fiz aquilo ali, né? E sentaram debaixo do abacateiro, tinham feito uns bancos de cimento, e lá eles começaram a conversar, a falar do evangelho e tudo, né? E eu fiquei lá parado, esperando o homem e o baixinho chegar, né? Aí eu não tinha noção nenhuma de quem era Chico Xavier. Aí ele passou por mim, falou assim, olha, sábado que vem você volta outra vez, viu? Eu falei, mas quer meu livro? Porque ele manda, ele não me pediu por favor. Você volta outra vez sábado que vem. Olha, para encurtar a conversa, eu fiquei quase uns 3 ou 4 meses voltando lá debaixo do abacateiro sem ganhar o livro. Até que certo dia, eu fiquei com raiva. Falei, essa coisa eu não vou voltar mais aqui não. O senhor não me dá meu livro, aí. Eu queria o livro, né? Então, quando eu pensei assim nesse dia, ele passou por mim e falou assim, Enésio, vem aqui. Eu fui até ele falou assim, olha, semana que vem, vou te dar uma incumbência, você vai pegar a dona Carminha, que é a mãe do Eurípides, e vai trazê-la para cá, que ela está sem condução. E virou as costas e saiu. Como será que você sabe que eu vou ter essa obrigação de fazer isso? Mas fiz. Aí passei a pegar a dona Carminha e levar lá para o encontro lá debaixo do abacateiro. Até que certo dia, ele leu o Evangelho e ele fez um comentário. Eu estava sentado, e eu já sentava de lá, né, ficava ouvindo atentamente e vendo o Evangelho, né? Aí que ele estava começando a entrar dentro da minha cabeça, do meu coração, né? Aí ele comentou o Evangelho e falou assim, olha meus irmãos, não adianta, ele mandou um recado para as pessoas, mas eu tomei para mim um recado. Ele falou, olha, não adianta vocês ficarem em torno de Chico Xavier, não. Isso não leva ninguém a lugar nenhum. Vocês têm que estudar, trabalhar, fazer,
entender, estudar o Evangelho, aplicar o Evangelho de Jesus. Vocês ficarem em torno de mim, que não resolve nada da vida de ninguém, não. Eu falei, mas você está falando para mim, né? Que ficava lá, só distribuindo pão, né? Não sabia de nada. Saí dali, não pensei em nada. Depois que eu saí, falei, não vou voltar mais aqui. Aí tinha uma livraria espírita ao lado da Casa da Prece. Então passei na livraria e perguntei o senhor lá, falei, escuta, quais são as obras básicas do Espiritismo? Ele falou, as obras de Kardec. Pois me dá elas aí, então, todas então. Eu tinha recebido 10º, estava com dinheiro no bolso, para me dar essas obras então aí, que eu vou estudar a doutrina espírita. Ele falou, mas tem uma outra obra aqui muito importante, que é de André Luiz, são 16 volumes. Eu falei, me dá os 16 volumes também então. Aí levei para casa. Aí passei uns 4 meses estudando essas obras. Quando eu terminei de estudar a obra, de ler totalmente a obra, aquilo não me trouxe assim, grande novidade interessante, que até hoje pensando, não me trouxe assim, aquela mudança, né? No íntimo meu, não. Aí eu voltei no Chico, né? Aí quando eu voltei no Chico, ele falou assim, você estudou a doutrina, né, meu filho? Eu falei, estudei, Chico. E agora eu vou procurar uma casa para trabalhar. Ele falou, olha, depois você volta aqui que eu quero conversar com você. Eu falei, tá bom. Aí foi para a casa da Aurélio Agostinho, e lá nós começamos a trabalho e tudo. Aí eu passei a voltar na casa do Chico, né? E lá eu tinha a liberdade, me dava a liberdade, Eurípides, não me barrava nunca mais, me dava a liberdade de entrar lá e sair a hora que eu quisesse sair, né? Mas eu não valorizava tanto isso. Aí até que um dia, começando a trabalhar, nós estávamos na cidade de Araguari, e encontramos com a nossa companheira, que editou esse livro aqui, chamado Ondina Montijo Vieira, já desencarnada de 77. Mas naquela época, uma trabalhadora fantástica lá da cidade de Araguari. E nós encontramos com ela, e lá nós íamos dar pasta às pessoas, fazia comentário do Evangelho na casa espírita lá, e um dia nós estávamos dando um passe, uma pessoa lá, aí nos veio, pela primeira vez, uma manifestação mediúnica. Nos veio a nossa mente, manda dar um chá de erva de bugre, chá de bugre. Eu falei, bugre que conheço é índio, né? Eu não tinha nem ideia do que era aquilo. Quando nós saímos, eu falei assim, Ondina, está me vindo aqui na cabeça para dar um chá de bugre para o rapaz. Você conhece bugre? Ela falou, não. Mas, dona fulana, não chamou muito o rapaz, só conhece chá de bugre? Eu falei, dona Ondina, aqui no fundo da minha casa tem. Falei, então faz um chá e dá para ele, seu filho. Eu falei, Ondina, pelo amor de Deus, não faz isso não. Eu falei, eu sei o que é que eu estou fazendo. Ela, Ondina, é uma criatura fantástica. Passou aquilo ali, uma segunda vez também, na cidade de Araguari, junto com a nossa companheira Ondina. Nós estávamos numa casa dando um passe numa senhora que estava com câncer no osso da perna e sentia dores terríveis. Começamos a dar um passe nela, nos veio novamente na acústica da alma seguinte, manda essa senhora aquecer folha de rubiácea e colocar na perna para aliviar a dor. Eu pensei, rubiácea é café, né? Onde é que entra folha de café aqui na cidade? Quando eu saí na porta, 2 pés de café, um de um lado e outro do outro, no jardim da casa dela. Aí eu falei com a Ondina, isso assim, eu sei o que é. Foi lá e falou com o pessoal, e depois eu tive notícia que realmente as luzes dela desapareceram. Aí eu chegando em Uberaba, eu contei para o Chico, né? Falei, Chico, está acontecendo isso, assim comigo. E aí ele deu um sorrisinho, ele falou assim, oi meu filho, está começando a sua missão. Foi missão? Eu não tenho missão nenhuma não, Chico. Eu falei, tem sim, meu filho. Todos nós na vida temos as nossas missões. E me deu uma aula sobre isso. Todos nós temos. Uma é criar família, outra é dar emprego, outra é ser empresário. Então, cada um de nós temos que ter nós temos uma missão na nossa vida. Outra é resgatar os erros, né? Então, aí eu falei, mas Chico, você vai trabalhar com fitoterapia. Poxa, Chico, eu só conheço capim, e assim mesmo muito mal. Ele falou, não, afia a ferramenta. Afia a ferramenta. Eu entendi, era estudar, né? Então, eu comecei a estudar empiricamente, eu comecei a estudar sobre fitoterapia, e comecei, no fundo da minha casa, montei um pequeno laboratório, comecei a fazer, aí depois eu fui fazer faculdade em São Paulo de fitoterapia. Hoje eu sou fitoterapeuta formado. Mas então, e aí eu sempre consultava com o Chico, aquela coisa toda, quando precisava de alguma coisa, e quando eu falei com vocês que ele lia a memória da gente, que ele lia o nosso pensamento, eu lembro que uma vez nós estávamos lá, eu estava na casa dele, eu precisava fazer uma pergunta para ele.
E aí fiquei aguardando a saída dele de um quartinho nos fundos, onde ele ficava lá durante o dia. E a hora que ele saiu, eu fiquei conversando com o filho dele, Eurípides, e ele saiu. Quando eu cheguei próximo assim dele, que eu escutei o zum, estava cheio de gente em torno dele, né? E eu pensei comigo, né? Falei, hoje é impossível falar com o Chico. Porque quando o pessoal juntava em torno do Chico, minha filha, era difícil você se aproximar. Aí, acabei de pensar isso, ele falou assim, ele estava de costa para mim, umas 5, 6 pessoas na minha frente. Eu falei assim, Anésio, vem cá, meu filho. Ele de costa para mim. Aí o pessoal abriu o caminho, falei, dá licença, cheguei até ele estava com uma caixa de uns medicamentos que o Neftali, era um farmacêutico de Araguari, fazia, que ele tinha recebido, inclusive, ele que tinha recebido a psicografia do Dr. Bezerra. Então, falou, me ajuda a levar isso lá no quartinho. Eu peguei a caixa e fui com ele. Ele falou, o que você quer falar comigo, meu filho? Desse jeito. Eu falei, Chico, é isso, assim. Aí me deu a explicação necessária e nós saímos. Mas, quantas vezes nós presenciamos, por exemplo, estavam as pessoas lá quando eu falei do lado de fora da casa de Chico, né? Querendo entrar, o Eurípides não deixava, e o Chico lá dentro, na sala. Daqui a pouco o Chico parava um pouquinho assim e falava assim, ô Dinorá. Dinorá era servente da casa dele, que fazia comida, limpava a casa, né? Trabalhava com ele lá. Para Dinorá, aí o pessoal abriu o caminho, aí Dinorá se aproximava, ele dizia assim, olha, vai lá, fala com o Eurípides para chamar a Dona Margarida, que está lá fora, eu preciso falar com ela. Observe a mediunidade daquela criatura. Aí a Dinorá ia lá fora, aí o Eurípides perguntava, quem é que é a Dona Margarida aí? Ah, sou eu. Chico quer falar com a senhora lá dentro. Então chegava lá, olha, senhora à noite, vai lá na casa espírita, na casa da prece, que tem alguém querendo mandar um recadinho para a senhora. Ah, podia contar que chegava lá um parente, um filho, um pai ou uma mãe, estava escrevendo para ela, né? Para ela. Então isso é a mediunidade de Chico Xavier. E quantos casos nós presenciamos lá na casa de Chico, casos, pessoas conversando com Chico, fantásticas. Existem algumas que a gente guarda da memória, foram tantas, que se nós ficássemos aqui conversando, nós ia ficar aqui até lá para meia-noite e tanta. Então vamos citar só alguns que nós chamamos de interesse, né? Porque nos fala de muito perto das nossas atitudes na vida perante as pessoas, né, com quem nós convivemos, que nós somos os causadores dos nossos males. Nós temos que aprender a viver. Nós temos que aprender a viver, porque é tanta coisa, gente, que existe, que nós desconhecemos, mas que estão presentes na nossa vida, e que nós nem imaginamos que estão. Cometemos atos, às vezes, que achamos simples, que não tem, um pouquinho de água para mim, por favor, e que não existe problema, mas tem suas consequências, realmente. Eu lembro que certa feita nós estávamos, é um dos casos interessantes que eu gosto de citar, nós estávamos lá na casa da prece, quando observei, sentada do outro lado assim na mesa, uma senhora com um semblante triste, uma senhora não tinha, talvez ela tivesse uns 65, não tinha nem 70 anos, mas que semblante dolorido, sabe aquela pessoa sofrida, que não consegue se manifestar? Aí eu fiquei observando aquela senhora de longe assim, né? Falei, coitada, aquela mulher deve estar sofrendo muito, né? Ela deve ter perdido um filho, um parente, uma coisa qualquer, pelo seu rosto, ela exalava um sofrimento muito profundo. Então, aí ela pacientemente ali esperou, quando chegou, acabou o trabalho, né? Cada um formou-se uma fila para poder falar com o Chico, né? Eu estava bem próximo ao Chico, e ela se aproximou e falou, olha, seu Chico, eu vim aqui porque eu queria conversar com o senhor, eu sou do Rio de Janeiro, e de São Paulo, eu sou de São Paulo, e eu vim aqui porque eu queria conversar com o senhor. E aí o Chico falou, o que foi, minha filha? Ela falou, olha, seu Chico, acontece o seguinte, há uns 4 anos atrás, eu perdi meu marido, e fiquei viúva. Eu tinha só um filho, e meu filho, há uns poucos meses atrás, no dia da formatura dele de medicina, ele foi assaltado e morto por um bandido. Então eu fiquei sozinha no mundo. Eu sou uma mulher de posses, eu tenho uma condição financeira boa, mas o que me adianta mais a vida? Aí eu falei, não, minha filha, conversou com ela, né? E ela falou assim, mas o que eu vim aqui sabendo uma coisa do senhor. Por que foi, minha filha? Ele falou, eu tenho uma amiga que é espírita,
e ela me falou que quando a gente morre, nós vamos encontrar com os entes queridos. Aí o Chico deu uma aula para ela, né, sobre esse assunto. Não, minha filha, realmente, Deus não separa a família. E aquelas informações que vocês todos, como espíritas, têm e sabem como é que deve ser, né? Aí ela deu um meio sorriso, né? Aí falou, seu Chico, mas é realidade mesmo? Isso foi, minha filha. Eu falei, então já sei o que é que eu vou fazer. Aí o Chico regalou os olhos, né? Você vai fazer o quê, minha filha? Eu vou suicidar. Simples. Eu vou suicidar e vou encontrar com meus parentes. Eu falei, não, minha filha, pelo amor de Deus, não é assim não. Você vai complicar a sua vida mais. Você vai ficar mais 1000 anos sem encontrar com seus parentes. Que o suicídio não pode. E falou uma série de coisas. E o pessoal lá fora, tudo impaciente para conversar com o Chico. E ela, o Chico não está nem aí. Eu não tinha pressa. 3 horas da manhã, 2 horas da manhã para ele, ixi, não fazia diferença nenhuma. E aí então conversou muito com ela, falou assim, seu Chico, eu vou pensar. E saiu. Passado alguns meses, coincidentemente, eu estava lá, e então eu vi aquela senhora lá outra vez, eu a reconheci. Mas ela trazia um semblante alegre, sorriso. Será que é assim da pessoa feliz, né? Como está nossa companheira ali, ó, feliz também, né? Então, e trazendo ao lado um senhor de já certa idade, muito bem espigadinho, entendeu? Junto com ela. Aí chegou a vez dela falar, ela era muito calma. Senhor Chico, vim cá conversar com o senhor. Eu quero agradecer demais da conta ao senhor, pelo bem que o senhor fez na minha vida, e tal. Eu falei, o que foi, minha filha? Ela falou assim, olha, isso aqui é São Antônio. O São Antônio, aí passou a relatar o caso do São Antônio. Eu estava na minha casa certa noite, e não tinha tirado a ideia ainda de encontrar com os familiares, né? De suicidar. Aí quando a minha funcionária me chamou, falou, tem um senhor de idade lá na porta, de manga de camisa, está um frio muito grande aqui em São Paulo, ele está pedindo um agasalho. Aí eu falei, não, aqui não tem agasalho não, e pode mandar ele embora. Quando eu falei assim, me veio na mente, a primeira coisa foi o senhor Chico falando comigo, que eu tinha podido ajudar alguém, ajudar alguma pessoa, né? Que eu tinha falado com ela anteriormente, que ela podia um velho, um jovem, né? Dar ajuda para alguma pessoa. Ela falou, peraí. Aí foi lá, né? Chegou lá, tinha um senhor de idade, barba comprida, sujo, mas sujo mesmo. Sabe o que é sujeira? Ela estava sujo, mas sujo mesmo. Então, foi, minha senhora, eu quero um agasalho, porque eu estou com muito frio. As noites de São Paulo estão muito frias. Eu falei, não, espera só um pouquinho que eu vou pegar para o senhor. Aí foi no quarto do filho dela, que estava fechadinho, intacto, não tinha mexido em nada. As roupas dele, tudo estava lá guardadinho, do jeito que ele tinha deixado. E pegou naqueles agasalhos do filho, cheirou, chorou, de saudade, né? Do filho querido, e pegou o agasalho e levou lá para o velho. Aí, quando ela deu o agasalho para o velho, ele pegou, agradeceu ela, né? Aí quando ela olhou para si, falou, espera aí, me dá essa agasalho de volta outra vez. Ele pegou, por quê? Eu falei, não vou dar para o senhor não. Ele falou, como? Ele falou assim, olha a imundícia do senhor, você vai sujar o agasalho do meu filho. A minha que está limpinho, cheiroso, se eu vestir ela agora, foi imundo. Aí foi, realmente a senhora tem razão. E voltou com o agasalho, né? Aí falou, peraí, abriu o portão, mandou que ele entrasse, e falou com a funcionária, olha, leva esse senhor lá no fundo, dá uma escova para ele, escova mesmo, escova e sabão, para ele tomar um banho daqueles, para tirar esse cascão dele, né? E depois você pega a roupa dele e queima, que eu vou pegar uma roupa lá para ele. E foi lá no quarto do filho, pegou calça, pegou camisa, pegou tudo, o agasalho, né? Sapato, né? Até meia, e levou para lá, né? Depois, quando perguntou a funcionária, cadê o velho? Vem lá para só ver. Ela foi lá, aí que ela viu o velhinho, como se estivesse vendo o filho dela, só tem mais velho, né? Ela olhou assim, até assustou, né? Aí conversou com ele um pouco, ele agradeceu muito a ela e foi embora, né? A hora que foi sair no portão, ele agradecendo ela, eu falei, vem, escuta, o senhor mora onde? Ele falou, não tem casa, eu fui abandonado pelos meus filhos. E o senhor dorme aonde? Ele falou, debaixo do viaduto. Eu falei, então o senhor volta, vai tirar a roupa do meu filho. O senhor não vai levar, amanhã você vai dormir. Se o senhor dormir debaixo, no chão, amanhã a roupa vai estar imunda. E eu não quero essa roupa do meu filho, o senhor pode voltar e tirar a roupa. Aí o velhinho, muito deu um sorriso para ele e disse assim,
Olha, minha filha, então vou ter que sair pelado, porque essa funcionária queimou minha roupa. Aí ela ficou assim, falou, não, então peraí. Aí levou o velhinho para dentro, falou, essa noite você vai dormir aqui no quarto dos empregados aqui, né? Que tinha muita coisa lá na casa, né? Então, quando foi à noite, ela mandou que a moça fizesse uma sopa, chamou o velhinho, sentaram à mesa, foram jantar. E ela notou que aquele homem, apesar de tudo, né, ele tinha uma sabedoria natural da pessoa de idade, né? E começou a conversar com ele, ficou quase as 2 horas, ele seguindo ela, ficou quase as 2 horas conversando com o velho. Bom, aí o que aconteceu? O velhinho ficou lá, né? Ficou, mandou fazer a barba dele, mandou tratar dos dentes, levou ele num médico, tratou da saúde, né? Deu um fortificante para ele, o velhinho engordou, e ela ficou tratando do velho. Aí então trouxe o velhinho ao Chico, para mostrar ao Chico, né? Falou, Chico, vem cá para você mostrar ao senhor o que o senhor fez da minha vida. Minha vida agora é felicidade. Eu não penso mais em suicidar, de jeito nenhum. Eu tenho o São Antônio para cuidar dele. É uma obrigação agora cuidar do São Antônio. E aí então o Chico teceu elogios com ela, e falou, minha filha, você faz o seguinte, você não vai embora agora não, você aguarda um pouquinho, porque tem alguém querendo conversar com você. Aí iniciou a psicografia, aí dentro das cartas que vieram, veio uma carta do filho dela, relatando todo o pormenor do assassinato dele, a necessidade que ele teve de passar por aquele processo, ainda jovem, que não tinha compromissos ainda na vida, porque ele estava do outro lado no mundo espiritual, estudando na faculdade, completando os estudos dele de medicina, porque no futuro ele seria um cientista. No 3º milênio agora ele ia retornar e descobrir medicamentos que iriam auxiliar a humanidade. Aí ele disse para ela assim, olha mãe, terminando a carta, a senhora não fica com ciúme não, viu? Mas eu achei aqui uma mãe tão boa, ou melhor do que a senhora, é a mãe do São Antônio, que está cuidando de mim. Olha que lição, né, gente? O que nós devemos fazer aqui na terra, né? O que nós devemos fazer com as pessoas, não importa quem quer que seja. O mundo espiritual está nos observando, nós estamos sendo vistos. Um trabalho, por exemplo, de sopa, gente, nós temos notícias disso aí, se tem lá 200, 300 pessoas numa sopa fraterna, como nós temos na nossa casa espírita, é muito comum às vezes abrir a nossa evidência, e a gente vê 600 espíritos lá dentro, familiar daquelas criaturas que estão lá tomando um prato de sopa, nos agradecendo por dar um prato de sopa para um filho. Isso é muito gratificante para nós, quando nós entendemos isso, né? Bom, tem outros fatos interessantes, eu vou relatar mais um aqui, muito bom, muito interessante também, que nós presenciamos lá. Nós vemos a evidência do Chico, e o seu amor, a sua condição de vida. Certa feita chegou, eu estava sentado assim, ao lado do banco do Chico, e chegou 2 senhoras e sentaram. Uma delas vestida simplesmente, e a outra trazendo assim, joias, né, toda... dando uma demonstração de riqueza, né? E chegou, então, e ficou ali aguardando, conversando, galerando com a companheira, né? E falando e tudo, né? Aí quando chegou, formou a fila para falar com o Chico, ela foi para a fila, né? E aproximou do Chico e disse assim, beijou a mão do Chico e tudo. Falou, Chico, eu vim cá que eu queria conversar com o senhor, porque eu me tornei espírita há pouco tempo, tomei conhecimento da doutrina espírita e hoje estou enganjada no espiritismo, mas eu quero fazer uma obra, eu não quero ficar só estudando, eu quero fazer uma obra, porque eu tenho condições financeiras, meu marido, nós somos milionários, e eu quero fazer uma obra. Eu vim cá perguntar ao senhor, o que o senhor me indica para me fazer? O que o senhor falar comigo, eu faço. O senhor quer que faça uma creche, um hospital, qualquer coisa que o senhor quiser fazer, um asilo para velho, qualquer coisa eu faço e mantenho, senhor Chico. O Chico ficou olhando para ela atentamente, né? E ficou olhando para ela, não falou nada. Aí depois ele teceu os comentários, falou, mas que bom, né, minha filha? Aí comentou com os companheiros, né, que estavam lá, falou, olha, quando as pessoas realmente conhecem e se querem abraçar Jesus, olha o que acontece com essa nossa irmã, né? Aí ele falou, você mora em São Paulo, né, minha filha? Falou, senhor Chico.
Pois é. Então você vai fazer o seguinte: chegando em São Paulo, umas 2 vezes por semana, você faz uma jarrinha de vitamina e leva no hospital, aqueles hospitais públicos que tratam do câncer. Você leva lá, dá aquelas pessoas que estão internadas, que ficam ali isoladas, que não tem um parente para conversar, você conversa com ela e leva uma jarrinha de vitamina para elas, tá? Ela olhou para o Chico assim: por que é, seu Chico? Ele repetiu o que tinha falado com ela, né? Eu falei: peraí, o senhor quer que eu faça um hospital de cancerosos? Eu faço e mantenho, seu Chico. Não, minha filha, faz uma jarrinha de vitamina e leva para esses amigos nossos que estão internados no hospital. E virou, foi atender outra pessoa, ela voltou, sentou-se de lado, com a cara fechada, o semblante fechado, né? E virou para o companheiro e falou: esse homem não está batendo bem na cabeça, não. Ele está meio lelé da cuca, né? Porque eu falei que para fazer um hospital para câncer, ele mandou fazer uma jarrinha de vitamina, não está batendo bem na cabeça, não. E eu olhei para ela assim, falei: ó, minha senhora, Chico jamais desperdiça uma palavra, viu? Ela me olhou de lado assim e virou para lá e saiu. Bom, foi embora, passaram-se uns tempos, não recordo mais quando. Lá novamente estava a mesma mulher, com a mesma companheira, mas vestido de uma maneira diferente, uma maneira mais simples, né? E quando chegou a vez dela falar com o Chico, ela foi até o Chico e beijou a mão do Chico, beijou o rosto do Chico, falou: o senhor é um homem sábio, o senhor é um homem muito bom, não sei o que tem. O senhor lembra quando eu vim aqui? Eu falei: lembro, minha filha, tal dia, assim, o mês e tudo, falou com ela, né? Ele falou: pois é, senhor Chico, eu era uma mulher ociosa, eu não tinha nem razão de ver, porque eu depressiva. Hoje, senhor Chico, você sabe o que eu tenho? Eu falei: não, eu tenho indústria de vitamina. Eu levanto 5 horas da manhã para ir para Ceasa, São Paulo, para comprar fruta, comprar banana, comprar maçã, comprar isso. Eu tenho 8 combis e tenho quase 20 tantos funcionários fazendo vitamina para levar nos hospitais. Eu percorro os hospitais todos de São Paulo levando vitamina para os pacientes. A chefe falou: tá bom, que maravilha, né, minha filha, que beleza. Tem os comentários normais dele lá também, né? A mulher saiu. Olha, não demorou muito tempo. Lá estava essa mulher outra vez, mas parecendo uma onça de brava, e chegou perto do Chico, né? E xingou o Chico: olha, isso não presta, isso não vale nada. Eles falam que o senhor é muito bom, você não vale nada, não sei o que tem. O Chico, pacientemente, calmo, sem deixar transparecer nenhuma reação. Foi: o que foi, minha filha? Eu falei assim: olha, o senhor me botou no hospital de canceroso para me ficar com câncer, eu estou com câncer no seio. A gente falou: não, minha filha, câncer não é contagioso, é assim, assado. E quando você teve aqui aquela vez, dia tal, do mês, assim, o doutor Bezerra me mostrou que você já estava com o princípio de câncer no seio. E como é que eu podia falar com você? De maneira nenhuma. Eu tentei amenizar tudo isso, colocando você dentro do hospital de cancerosos, que futuramente você estaria lá. Você não iria se assustar tanto. Agora faz o seguinte: eu estava sentado de lado e nós tínhamos um companheiro de Araguari, companheiro da Undina também, essa companheira nossa aqui, que o Chico tinha recebido uma receita do medicamento, fitoterapia, e o Neftali era para Chagas, ele é 100% para o tratamento de Chagas, mas o Neftali começou a tratar também no sistema de câncer, de carcinoma com esse medicamento. O resultado foi fantástico. Aí ele falou assim: olha, só procurei, e o Neftali era meu amigo, ele me fornecia uma quantidade de vidro por mês. Aí falou: você procura o nosso companheiro Enésio ali, e olhou para Enésio: dá 2 vidros para ela, viu? E você pode levar, tomar esses 2 vidros de medicamento, você não vai precisar nem fazer cirurgia, porque você foi além daquilo que era necessário. Era para você levar uma jarrinha de vitamina, para você só conhecer o pessoal dos cancerosos. Você foi além, você deu amor para essas criaturas, isso anulou o seu karma, certo? Então, é assim as coisas que nós fazíamos dentro das nossas vidas, né? E o Chico, daí para cima, a gente está sempre conversando, vendo a mediunidade do Chico. Mas o Chico tinha uma mediunidade fantástica. Eu lembro que certa feita, lá em Belo Horizonte, na rua Guarani, tinha comunhão espírita mineira. E tinha assim um corredor estreito, onde lá no fundo tinha umas lojas de um lado, outra loja do outro lado, e lá no fundo ficava o anfiteatro, né, da comunhão espírita. E eles aproveitaram o espaço, perto das escadas, para fazer uma livraria espírita. E convidaram o Chico para inaugurar a livraria, certo? Então o Chico foi para lá, estava inaugurando a livraria, e o Chico lendo com o livro aberto lá, olhando, quando de repente
um homem, mostrando sinais de embriaguez, entrou. Era um local estreito, pouco mais do que onde tem as fileiras de cadeiras aqui. E com a faca na mão, e falando em impropérios, né? E gritando, não sei o que e tal. Aí todo mundo apavorou e cercaram o Chico. Ficaram em redor do Chico, o Chico lá no meio. Aí quando de repente, não deu uns 2 minutos, surgiu um jipe da polícia, naquela época eles usavam um jipe, um soldado, um sargento, e esse local ali é próximo à rodoviária, lá de Belo Horizonte, a esquina com Afonso Pena. Então a polícia desceu do jipe, veio segurar o homem, tomaram a faca dele e tudo, né? Aí o pessoal abriram, e o Chico então apareceu no fundo lá. Aí o Chico viu, senhor, meu amigo, não maltrata esse companheiro, porque ele está embriagado, ele não está sabendo o que está fazendo e tudo, né? Aí o homem olhou para ele, regalou o olho e falou, peraí, a pessoa chegou aqui antes de nós viemos com o jipe, o senhor foi nos chamar na rodoviária? Entenderam? O Chico se transportou para a rodoviária, materializou e chamou a polícia. Então essa é a mediunidade do nosso irmão Chico, né? Ele tinha uma mediunidade fantástica, e é interessante que Emmanuel tinha, eu tenho quanto tempo? 10 minutos, né? É porque se você deixar, meu filho, mais 2 horas aqui falando, é mole, tá? Então você me avisa, por favor, tá? Então falou. Então, Emmanuel não dava moleza para o Chico, não. Antes de falar do Emmanuel, deixa eu contar um caso interessante. Eu, nas nossas falas, eu não sou palestrante, viu, gente? Eu sou, como diz o mineiro, arengueiro, que falo demais. Então, eu estava lembrando um caso aqui que, certa feita, está no livro da dona... Me esqueço, o livro chama Meus Cacos de Espelho, da amiga do Chico, que escreveu esse livro recentemente. Então, eu achei muito interessante, que eu falo muito da nossa mente, viu, gente? A nossa mente é fundamental para nós, viu? Não somos o que comemos, não, nós somos o que pensamos. Podem ter certeza absoluta. Nós temos prova cabais disso aí. Então, a dona Irene, então, ela relata no livro dela, que ela foi muito amiga do Chico, ela era enfermeira, depois formou-se em medicina, e conviveu com o Chico muito tempo também. Então, um dia ela fez uma pergunta para o Chico, disse assim, ô Chico, como é que você, na sua puberidade, seus 17, 18 anos, conseguiu vencer a parte sexual, não é? Que todo mundo, as mulheres, os homens têm nessa idade, coisa fantástica, né? E o Chico falou assim, olha, para mim não foi muito difícil. Eu falei, como, Chico? Eu falei, olha, o Emmanuel, quando estava com a cidade, e que então brotou, né, toda a testosterona no homem, aquela coisa toda, e ele pegou, então, o Emmanuel falou assim, olha, Chico, você vai fazer uma coisa, você vai para o mato, procura uma árvore frondosa, e lá você faz uma prece, e converse com as suas células. Converse com as suas células. Então, assim fez. Saía 1 a 2 vezes por semana, ia para o mato, debaixo de uma árvore frondosa, de um buritizeiro, qualquer coisa, e lá ele conversava com a célula, né? Então ele dizia assim, esse dia que ele nos contou isso, inclusive, depois, antes disso, ele dizia o seguinte, eu chamava ela de minhas meninas. Aí ele fala assim, minhas meninas, da parte sexual da minha vida, por favor, não me atormentem, eu tenho ainda compromissos muito grandes para tratar a serviço de Jesus, me deixem em paz, não faça isso comigo, não me atormentem e tal. E com pouco tempo aquilo foi passando, né? Então ele nunca mais teve, no tocante a essa parte, o resto da vida dele tranquilo, né? Então são esses fatos interessantes que a gente analisa a nossa força da nossa mente, né? Inclusive tem um fato interessante, deixa eu contar para vocês. Tem uma passagem no Evangelho e fala daquela mulher hemorrágica, não sei se vocês lembram dessa passagem do Evangelho, que ela estava com uma hemorragia muito profunda, né? E que Jesus, soube que Jesus descia para Cesareia, e observem bem, ela pensou consigo própria, se eu conseguir tocar só umas vestes de Jesus, eu tenho certeza que eu vou me curar, então diz o Evangelho que ela conseguiu, era uma mulher muito pequena, ela conseguiu
agachar, entrar pelas pernas das pessoas, e tocou na veste de Jesus. Quando ela tocou, Jesus sentiu e falou assim: olha, alguém me tocou. O pessoal abriram e ela falou para Jesus: vós me curastes. O que Jesus falou para ela? Alguém se lembra? Alguém se lembra não? Hein? A tua fé te curou. O que é a fé? A fé é a força da mente. A fé é a força da mente. Você não tem dúvida. As pessoas que se dizem assim: eu não posso, eu não faço isso, eu não aguento, eu não sei o que é que tem, eu não aguento. É derrotado, tia. O nosso físico obedece à nossa mente. Gente, nós somos espíritos, não somos matéria. Matéria é passageira. Eu costumo brincar e dizer o seguinte: sabe o que nós somos? Espíritos encapsulados. Você quer, o que é a luz? Energia? Se você quebrar o bulbo ali, o que acontece? Nós somos espíritos, porque Jesus afirmou isso tranquilamente, quando ele disse o seguinte: olha, nós somos feitos à imagem do nosso Pai. Aí o que nós, naquela época, o que nós fizemos? Fizemos um velhinho, né, de barba branca, né? Como se Deus fosse a nossa semelhança, e nós a semelhança dele. Invertemos os papéis. Aí depois ele disse assim: vós sois luzes. Ele não podia falar que nós éramos energia, podia? Nós entendemos naquela época que é energia? Não. Vós sois luzes. Depois repetiu: crescei a vossa luz. Isso é muito interessante nós analisarmos. O que é crescer a nossa luz? Nós temos aqui uma tomada aqui e uma lâmpada de 90 watts. Nós botar um veludo em cima dela, nós não vamos ver ela, vamos apagar ela totalmente, né? Agora, se eu colocar uma lâmpada de 500 watts, já vai pelo menos aparecer uns pontos. Se eu colocar uma de 1000 watts, aí ela vai quase que anular o veludo e vai aparecer. Assim somos nós. Quanto mais você cresce em bondade, em amor, em fraternidade, em indulgência, em paciência, é tanta coisa para aprender, né, gente? Essa luz nossa vai crescendo. Lembro que certa feita chegou um grupo lá da NASA, nos Estados Unidos, para medir a aura do Chico. Você sabe que hoje você consegue medir a aura, né, com a máquina Kirlian. Você consegue medir a sua aura. E nós emitimos energia. E esse pessoal da Rússia, eles conseguiram fazer uma máquina que fotografava essa aura. Eu tenho palestra sobre isso. Foram lá para medir a aura do Chico. Chegaram lá, alguém aqui conhece a casa do Chico, lá em Uberaba? Não, né? Só o domingo, né, Domingos? Só o domingo. Fica mais ou menos, a entrada do portão, fica mais ou menos de lá até aqui, onde a mesa do Chico estava. Aí montaram lá na entrada do Chico, todo aquele aparato, aquele maquinário danado, para poder medir a hora do Chico. Quando ligaram essa máquina, o que apareceu lá? A hora do Chico. Ou não, isso aqui está quebrado, essa máquina é impossível. Tiraram, a hora estava presente, aproximaram, a hora subiu, quase estrondou o aparelho. Pegaram, enrolaram aquilo e foram embora, né? Mas por quê? Ele atendeu a Jesus: crescei a vossa luz. Vocês conhecem, não existem pessoas, por exemplo, companheiros. Domingos, está na hora? 5 minutos. Você, no nosso dia a dia, é muito comum. Observem isso, é muito comum. Você se aproxima da pessoa, você sente uma vibração diferente, né? Com aquela pessoa, você se aproxima dela, e tem pessoas, minha filha, que você olha, como diz o nosso ditado, o anjo de guarda não bate, né? De jeito nenhum. Por mais que você tente, não tem jeito, não há como. São frequências diferentes. São frequências, nós vibramos, todos nós vibramos determinadas frequências, todos nós. E quando que eu sou técnico em telecomunicações também, então quando essas frequências se batem, é como você ligar uma televisão e colocar naquele canal. Você está na mesma sintonia com a pessoa, não é? Nós aqui não estamos sintonizados, nós estamos sintonizados de Jesus, certo? Então isso é muito interessante para a nossa observação, na nossa própria vida, né?
É muito gozado, eu vou lembrando no caso do Chico também. O Chico, certa feita, ele estava indo para a Fazenda Modelo, então, a charrete não tinha levado ele aquele dia, ele foi a pé, né? E estava meio atrasado, estava apressadinho. Quando ele chegou na estrada, tinha uma casinha assim de lado, aí tinha uma senhora lá parada. Quando o Chico apontou na estradinha, ela falou: ô, seu Chico, vem cá, preciso falar com o senhor, seu Chico. Ô, dona fulano, eu estou atrasado, eu tenho que ir para trabalhar. Não, seu Chico, vem cá, eu preciso falar com o senhor, vem aqui. Não, senhor, na volta eu... Não, seu Chico, eu preciso falar com o senhor agora, seu Chico. Aí falou: depois eu passo aí, tá? A hora que ele virou, Emmanuel estava de braço cruzado de frente a ele. E para não atropelar Emmanuel, parou, né? Aí Emmanuel falou: Chico, volta lá e vai atender aquela fulana. Mas Emmanuel, eu estou atrasado. Volta lá, Chico, e vai atender. Porque Emmanuel não dá moleza para o Chico, não. Aí ele abaixou a cabeça e voltou. O que foi, dona fulana? Aí ela estava com um papel na mão. Eu falei: aqui ontem à noite fui lá no centro espírita, senhor Chico. E o Chico receitava medicamentos homeopáticos. Vocês sabem disso, né? Tinha um receituário. Eu peguei um receituário dos remédios do senhor, mas a letra do senhor é uma porcaria, ninguém entende. Isso aqui não é letra, isso é garrancho. Isso faz favor, escreve letra de gente para poder comprar, né? São bons para eu comprar o remédio. Aí o Chico transferiu de fora, o pai falou: tá aqui, dona Flávia. Todo mundo: obrigado, seu Chico. Então o Chico saiu, né? Quando chegou no mesmo lugar, estava Emmanuel lá parado. Aí falou: Chico, olha para trás. O Chico virou a cabeça, olhou para trás, e a mulher lá na porta, do plexo solar dela, saíram luzes zefirinas, luzes azuis, amarelas, vermelhas, como que fossem canais em direção ao Chico, né? O Chico falou: o que é isso, irmão? Ele falou assim: é a vibração dela. São as vibrações dela para você, porque você atendeu o pedido dela. Agora, se você não tivesse voltado lá, o que ia acontecer? Você não ia trabalhar hoje, Chico. Foi por quê, mano? Ia dar uma desinteria no você, eu não sabia se ia no banheiro, você ia trabalhar. Aprenda, viu, Chico? Aí, essas são as lições que mais milhares nós ouvimos de nosso companheiro Chico sobre essas coisas, certo, gente? Nosso tempo já está chegando ao fim, nós temos uma disciplina. Muito obrigado a todos pela paciência de me ouvirem e que Jesus nos abençoe, tá? Quem quiser adquirir o livro, o nosso irmão aqui está com os livros aí, pode adquirir, e nós podemos, alguém que não sou ninguém de autografar livro, mas podemos dar uma, como é que é? O valor do livro são R$15, tá, gente? Quem quiser adquirir. E esse livro é outra coisa, esse livro, toda a venda dos livros é para a nossa farmácia. Nós temos uma farmácia de fitoterapia que o nosso companheiro conhece, onde nós atendemos a média de 7 a 8 mil pessoas por ano, e damos medicamento tudo de graça, consultamos e damos medicamento tudo gratuito, certo? Então isso aqui é para manter a nossa farmácia em Uberaba. Muito obrigado a todos.